Escreva essas linhas sem medo de como você pode interpretar. Um chamado, tá tudo acordado, o bonde tá forte, nós veio cobrar. Do ouro ao conhecimento não vai ter lamento e eu vou te mostrar. Minha história é contada oralmente, não adiantou você querer apagar. Acho que é uma coisa de ampliar mesmo, né? O meu pensamento é esse, sim, com relação às manas. Eu acho que nasce muito de uma urgência também. Acho que era uma urgência pontual que se tornou coletiva, né? Porque enquanto mulheres da periferia, eu acho que acaba acontecendo isso, né? Não devia ser natural, né? A gente não devia normalizar tantas urgências ao mesmo tempo, mas acho que graças à coletividade isso é possível, né? Acho que aqui a gente tem um exemplo de surgir uma demanda extremamente pontual e a gente falou, peraí, a gente precisa se juntar para fazer coisas maiores. E aí, claro, juntando muito do que cada uma é aqui. Quando a gente falava dessa ideia do humanas também, tinha muito esse lugar de uma certa forma, na medida do possível, fortalecer mulheres que também são artistas dentro da periferia, para que elas pudessem, enfim, ter um espaço ou se sentirem acolhidas de uma certa forma para desenvolver seus trabalhos, sabe? Então, acho que a Ju cedendo um espaço, né, que é o Lab Casa, onde é a sede do projeto, trouxe essa oportunidade para que a gente, enfim, conseguisse realizar encontros, as formações, as oficinas. É prazeroso, né, assim, de uma certa forma, você poder fazer essas ações, assim, que envolvem tantas mulheres, assim, você traz tantas potências nesses diversos encontros, sabe? É muito aprendizado. Eu acho que é uma energia canalizada para transformação e crescimento. Porque os espaços que se dizem múltiplos, eles ainda são muito masculinos. Então, assim, a gente, enquanto um espaço que a movimentação é feita por mulheres, e os homens são super bem-vindos, mas só por não ter essa multiplicidade, que na verdade é masculina, eles não se sentem bem. E é incrível como a gente consegue perceber que há transformações diferentes por a gente estar se organizando assim. E eu acho que isso é uma coisa que muito a gente, pensando o nome, eu e a Laís brincava muito dessa ideia do grafite, das mulheres do grafite. Eu acho isso é uma coisa que pra mim mexeu muito, que é essa questão de você estar na rua e se sentir segura porque você está em várias mulheres. E ao mesmo tempo que demonstra que é para você até chegar na rua. Né? Então aí vinha essa brincadeira da sagacidade e tudo, né? Vem daí, vem dessa ideia da rede, né? O porquê da rede, é isso. Acho que aquela energia era a energia, assim, que tinha que ter no Humanas, assim, que a gente queria mostrar, assim, desde o começo, quando a gente propôs o projeto, sabe? Porque o projeto ele é voltado para as mães, né, de periferia, então você trazer essas mães e fazer com que essas mães sintam-se acolhidas e à vontade para trazer os seus filhos também, onde elas sabem que vão ser bem recebidas, que elas vão ter um espaço. Acho que o projeto, quando ele surge muito nesse intuito também, de ter esse olhar em específico para as mães artistas da periferia, assim. Brilha, minha guia. Brilha, minha guia, Oxumaré, Oxaguiã, Oxumaré, Oxaguiã. As minhas memórias, elas sempre estão muito ligadas à minha infância. Então, para mim, eu acho que memória é isso, assim, é relembrar o meu passado. Sabedoria pra trilhar o meu destino. Luz de... É um conjunto de conhecimentos e de coisas que você vive, né? Mas de coisas que também já são suas, né? Na escuridão, Exu comanda meu caminho e Iemanjá me põe no braço acalmar. São lembranças, né? São coisas passadas, né? Mas que ainda é muito presente, né? As lembranças. Eu me chamo Caissarol, eu sou do Povo do Cano. Hoje eu vim participar, né, de um grafite, né, que foi o convite feito
por uma mulher, né, que é a Juliana, que articulou tudo isso, mobilizou também as mulheradas aí para estar aqui. Eu não imaginei que fosse muitas mulheres, né, mas já é uma grande soma, um grande fortalecimento, né. Mulher com mulher, né, a gente acaba tendo uma certa segurança, né, porque a gente sabe que é muito difícil, né, estar trabalhando com homens, né. Então, quando você encontra essas mulheres, você se fortalece, você se abraça, você se sente segura, né, onde você está. Eu sou a Verônica Nuvem, conhecida como Nuvem por causa do meu trampo, que eu faço umas nuvens. Eu pinto desde 2006 e eu conheci as manas da Manas na rua, pintando através do grafite, assim, que faz tanto cruz de caminhos, né? Oi, eu sou a Caluz, eu sou grafiteira também. Esse espaço aqui é muito legal, muito importante ter esse espaço, né? Porque acho que essa é a maior importância. Dependendo do evento, às vezes tem uma, sei lá, um ego envolvido, ou às vezes uma divisão de espaço assim que não é legal. E os eventos normalmente feitos só por mulheres não tem isso, assim, eu não sinto isso, pelo menos. Eu sinto muito mais acolhida por todas as manas. A marca do meu passo que virou compasso, marco de transformação, ritmo e poesia. O fruto do meu trampo não vem a cavalo. Há quem diga que o que eu faço não é correria. Espia, invenção, Brasil na minha mira. Comprometida por amor e também por justiça. Não dessa branca que de justa não se encontra nada. Eu quero emancipação nas mentes de toda a quebrada. Hey. Quebra no coto, bate o estemina. Muca, xícara, eu... O entendimento de rede não é um grupo fechado. É entender que existe toda uma rede de mulheres, somos muitas, e que tem umas demandas muito parecidas e a gente cria esses laços, né? Esse nome da Lama mesmo, ele nasceu em 2014, quando eu gestei pela primeira vez o meu filho Otto. Eu estava nesse processo de fazer a faculdade de artes visuais e de criar a minha marca de roupas, que se chama Da Lama por conta desse nome, de Laís da Lama. E a da lama, na verdade, o elemento lama, esse elemento natural, ele sempre esteve muito presente na minha vida. A minha mãe, quando eu era criança, eu morava com ela, morei com a minha mãe até os 10 anos de idade. E ela é uma mulher nordestina do Ceará que veio morar em São Paulo com 14 anos. E ela, né, eles conseguiram uma casa, ela mais a minha bisavó Ana, que era na beira do córrego. Então a gente morava entre o córrego e a rua que não era asfaltada, que era de lama. Então eu sempre brinquei muito na lama, inclusive uma das maiores questões da minha mãe quando eu era criança era ela me dar banho e eu não poder sair pra rua pra não se sujar de lama, né? A Ju Costa, na verdade, foi um amigo que começou a me chamar de Ju Costa, assim, porque ele pensou artisticamente, assim, e eu não tinha essa noção. Minha família, como eu acho que da maior parte das pessoas, principalmente de periferia, não são de muito tempo da periferia, né? Tipo, vem de outros lugares, cidade perto, né? De outro estado. Porque tem muito esse movimento, né, na periferia. Então eu tenho parte da família que ou veio do interior ou veio de Minas, né? Na cultuação que a gente tinha em casa, de mexer com a planta, né, de ter esse contato de respeitar muito os anciões, né, que é uma questão, os anciões são aqueles que sabem, né, já passaram por aquele processo que você ainda não chegou ainda, então são pensamentos, né, que de agregação mesmo, né? É isso. As minhas raízes estão um pouco nisso, né? Está fundada assim na questão dos avós. Não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se... Salve, salve, eu sou a Alessandra, conhecida como Lenor, vulgo aí. Estou muito feliz de estar nesse espaço hoje, nesse convite maravilhoso.
que as manas chamaram. Esse espaço há muito tempo atrás vim, né, e estava totalmente diferente. E nessa chegada de hoje a gente pôde perceber que o acolhimento só se transformou e cada vez está melhor, assim, né? É muito gratificante estar num espaço como esse, sendo recebida, ver várias como, né, mestra aí, Medusa, precursora também, grafitar do lado dessas mulheres, assim, né? É gratificante ver as crianças correndo, brincando aqui, um espaço que elas podem brincar, que é isso, né? A gente tem que pensar nesse lugar das crianças, que é a nossa esperança mesmo, assim, pensar mais política pública, tanto para quebrada como para ações assim, né? Como essa que está acontecendo. E eu só tenho a agradecer. Eu amo grafitar, eu amo estar nesse movimento e fico muito feliz enquanto artista de poder estar celebrando aqui, que eu acho que é também sobre isso, né? Sobre celebrar esse momento de união nosso, assim. Salve, salve! Eu sou a Kátia Suzue, faço grafite desde 2005. Acredito que a minha história é importante para outras manas que vieram junto de mão dada na história. Porque quando eu comecei a fazer grafite, nós éramos pouquíssimas. Então, um evento como esse, para mim, depois de tanto tempo, é a sagração, saca? Não é uma coisa comum, mas apesar de não ser comum, hoje acontece. É um evento onde a gente consegue trazer os filhos, colar como mulher, como grafiteira, como mãe, como esposa e assumir um lugar que dentro do grafite foi conquistado e foi colocado por mim e pelas minhas manas, porque até então não existia esse lugar para nós. E essa construção eu percebo que é uma coisa da vitória, sabe? Bem nesse lugar da sagração mesmo, porque não existia. E é uma coisa que foi feita por nós. E não existe porque a gente impôs. Existe porque a gente se colocou nesse lugar de protagonista. Então, é uma honra estar aqui. Eu sou muito grata pelo convite das meninas. Eu acompanho o rolê delas, eu vi essas meninas chegando e eu vi que quando elas chegaram para ficar e eu sempre quis estar junto. Isso que é o mais gostoso do grafite das meninas, porque é um movimento circular e ao mesmo tempo que está hoje muito expansivo, ele é pequeno. Então quem sabe quem é. Essa questão masculinizada, cartesiana e colonialista, essa coisa do hip hop também, muito de conquista, de luta, de briga, de tomar o que é meu e tomar o que é daquele, da rasteira. Não é um lugar que as mulheres criaram, é um lugar que as mulheres aprenderam a estar. Então eu acho que é uma vitória estar num lugar entre mulheres, porque está dentro do lugar que quebra tudo isso. E esse na minha opinião, é um marco histórico, porque fazer não é difícil. Difícil é permanecer e quebrar esses paradigmas dessa cultura tão machista, tão cartesiana e tão dura com as mulheres. Então eu vejo aqui não só manas, eu vejo guerreiras. A união entre mulheres faz isso, porque uma vai dando seu depoimento, a outra vai acolhendo e a outra está passando pelo mesmo. Então essa é uma rede de apoio assim também, né, que vem mental também, né, físico e mental. E desde quando eu comecei a fazer o personagem feminino, eu percebi que eu me inspiro nessas pessoas que estão muito próximas de mim, nessas mulheres. Então, comecei com as mulheres da minha família, depois foi partindo para as amigas, depois começam as referências das artistas. Então, acho que são, assim, de referências mesmo, esses dois pontos são referências muito presentes no meu trabalho. Eu comecei a fazer roupas mesmo, costurar roupas, por conta de algumas amigas que não encontravam roupas que atendessem o corpo dela dentro dessa grande mercado da moda, assim. Então, tipo, era muito padronizado
E aí você trabalhar com uma roupa mais larga, mas que tem um estilo, que tem uma cor. E eu comecei então a fazer a moda com a Andalama por conta dessas amigas que precisavam, né, de ter uma vestimenta que falasse, pô, eu me identifico com isso daqui, isso aqui tá dialogando comigo. Uma coisa que eu acho que me movimentou muito foi na infância ter acesso a quadrinhos, a ter uns gibis e ter ganhado uns lápis de cor, assim, mesmo que usado assim na infância. Isso foi, acho que é tudo assim para uma criança também. E eu acho que vem bem daí, assim, e sem querer foi uma coisa que a mim prendeu muito e sempre quis carregar isso, nunca consegui desvincular de desenhar. Mesmo às vezes fazendo mais outras coisas que desenhando, assim. Eu sempre fui muito apegada a me posicionar sobre as coisas mesmo. Eu acho que isso me ajudou muito, assim, nesse sentido de no que eu acreditava, de ir para embate mesmo, sabe? E até isso é muito complicado porque o meu processo de arte também teve uma transformação. Muito tempo desenhando, mas também tem muitos aprendizados, né? Tem as referências que a gente tem de arte, elas são limitadas, elas são estereotipadas e elas te atrapalham em desenvolver. E você leva muito tempo até conseguir se descobrir, às vezes, por conta de toda essa demanda para te atrapalhar, artisticamente, culturalmente, socialmente, né? A própria natureza, né? Porque a gente vê uma abundância, né? Elas são lindas, né? Todas têm a sua estação própria, o seu cheiro, o seu sabor, a sua forma de curar. Então isso para mim é muito forte, sim, né? Então é um incentivo em tanto, né? Aprender com as pessoas, né? Que cada uma tem o seu processo, temos corpos iguais, mas os organismos funcionam diferente. O grafite, eu na verdade conheci ele quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava num call center na Avenida Paulista. E eu sempre gostei muito de pintar, minha ideia era sempre pintar. Então desde criança eu gostei muito de lápis de cor, tanto que meu sonho era ter a caixa de lápis de cor de 24 cores da Faber-Castell, porque vinha o verde água e eu não tinha acesso a isso, então assim, era o que eu almejava quando era criança. Então meu rolê ele sempre foi muito da pintura, na verdade. E aí quando eu comecei a trabalhar de call center ali na Augusta, com a Avenida Paulista, eu comecei a observar mais as pichações, que já era algo que me chamava atenção, porque quando eu era criança, era adolescente, por exemplo, no ensino médio, eu rabiscava as paredes escritas 100% rock, Laís Fernanda, então eu já tinha esse rolê da escrita, mas eu não fazia ideia, né, do que era todo esse mundo, esse universo do grafite, da pichação. E aí, coincidentemente, na verdade, uns amigos meus também estavam começando a fazer bombe. E aí eu comprei uma máquina Cybershot que eu gostava de fotografar e comecei a fotografar eles fazendo esses rolês, tipo, na quebrada onde a gente morava. E um dia um deles falou pra mim, você podia fazer seu nome, você podia pintar também. E aí a gente combinou um dia, ele foi lá, ele me ensinou a basezinha do bombe. E aí eu copiei aquilo, fui entendendo como aquilo funcionava, fazendo os meus traços. Aí fiz a primeira vez Laís e desde então eu não parei mais, assim. Então o grafite ele surgiu na minha vida dessa forma, assim. Tipo, foi através de um trampo, num CLT, que você tem um acesso, aí você vai vendo o quanto isso é muito maior, quanto, né, as referências visuais, e aí eu comecei a me envolver no grafite dessa forma, assim, fazendo meu nome na parede. Quando mais velha que eu fui entender como convicção de meio do fazer artístico mesmo, sabe, do que eu tinha de propósito em discutir e entender que era o melhor local. Eu acho que essa demanda das pessoas colocarem o que é o ideal, né, como artista, onde você tem que chegar, sempre foi um negócio que é muito árduo e que não tem o menor cabimento, dependendo do que você tem como proposta, né, como indivíduo. Porque eu acredito que a arte, antes de mais nada, tem um porquê, senão não é arte, é só um entretenimento, é outra coisa, né? Então, a arte mesmo, eu acho que tem um propósito, tem uma profundidade, né? Então, e aí eu entendi como o que eu queria mesmo conseguir fazer, conseguir comunicar, eu consegui com o grafite. Eu penso muito nisso, assim. Com o grafite eu consegui comunicar o que eu sempre não sabia como antes, mas era como eu achava que eu queria me comunicar, assim. E eu acho que eu fico muito feliz de conseguir fazer o que eu realmente não sabia que ia ser isso,
assim, né? Mas entender que eu cheguei no que eu queria fazer mesmo. Acho isso muito legal. Acho que é isso que eu queria fazer mesmo com arte e aonde eu quero fazer, aonde eu faço. Acho que é isso. É cultural, né, a comida. A comida é um chamariz, né? Você vê que sempre quando a pessoa quer fazer uma confraternização, ela faz um alimento, né? E é engraçado, assim, que cada família tem aquela comida, né? Na casa da minha mãe sempre teve a questão do cuscuz, né? O biju, né? Então era um ritual, né? Sempre comer o biju de manhã, né? Com um chazinho. E de tarde sempre comer uma pipoca. Né, isso vai chamando, né? É cultural isso, né? O alimento ele dá a sabedoria também, né? Fortalece a mente, fortalece o cérebro, né? Você consegue manejar a sua vida de uma forma melhor, porque o alimento ele é um remédio, né? Você tem que comer uma saúde, né? Para que isso reflita aqui fora, né? A gente tem comidas hoje muito tóxicas, né? Alimentos que na verdade é isso, né? São misturas que aí você acaba não agregando a fruta original, né? Então, acho que seria legal até a gente começar a ter na nossa própria casa as nossas hortinhas em vasinhos mesmo, sabe? De trazer esse contato, que eu acho que fica forte também, né? Para as nossas crianças que estão crescendo, né? Trazer uma questão ecológica mesmo, de ajudar elas a entender uma planta, conhecer como é muito grande, né? É um ciclo muito grande e a gente, com isso, a gente vai cultivando isso, né? Que é uma coisa muito ancestral, né? A roda terapêutica também foi uma das principais preocupações que a gente teve, porque também traz essa ideia do cuidado mental para a mulher periférica, porque na dúvida ela nunca vai escolher entre se priorizar, então, porque as outras demandas vão sufocar ela primeiro, né? E ela vai tentar cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar de toda a demanda antes de escolher a si. O desenvolvimento tecnológico está nas mulheres, antes de mais nada, porque as mulheres, quando elas que têm crianças, elas desde que tem isso dentro delas, elas já têm já tem uma inteligência diferente. E é uma diferença, inclusive, tecnológica, porque você vai pensar em recursos de fazer um recém-nascido ter condições de vida. Então é a mulher que pensa as coisas, é a mulher que pensa no local, que vai estruturar. E aí é aquele negócio, existe um apagamento sobre a capacidade intelectual das mulheres. Né? E quando a gente vê que, por exemplo, as pinturas rupestres, a maior parte foram feitas por mulheres e não por homens, primeiro que eu já falo que é isso, a mulher que inventou o grafite, tá ligado? Então, assim, a mulher já está num desenvolvimento tecnológico muito expandido, só que sofre o apagamento, a apropriação também nesse sentido, né? Social, dos homens, né, no geral. Então, eu acho que é muito natural, na verdade é um resgate. Pensar que a mulher pode sim ter autonomia tranquila de lidar com essas coisas de exatas, de construção, porque o serviço doméstico, inclusive, de uma mãe que faz o seu trampo doméstico, é muito mais pesado que qualquer outro desses trabalhos. Ela tem a sua história, ela tem a sua música, ela tem uma arte, né? Então você tem os instrumentos, tem as cantigas. Então a capoeira ela é total na minha vida, assim, né? E eu só agradeço, porque a gente traz isso, né? Traz isso forte na nossa vida, né? Que é o saber se proteger na rua, né? Que uma cantiga lembra você uma coisa do seu passado, né? E traz uma lembrança boa, né? Falando de uma exortação, né? De alguma coisa que aconteceu. Então é uma transformação na vida, assim, né? Eu acho que todas as pessoas que puderem ter esse contato, né, seria uma nova descoberta, assim, todo dia um pouquinho, porque é o movimento do corpo, né? Então mexe com tudo, assim. O amor próprio, eu acho que ele é fundamental para tudo, assim, quando você aprende a se amar e se aceitar quem você é, tudo muda na sua vida, assim.
Então, eu não me amava, eu não me aceitava como eu era. Hoje em dia eu me amo, assim, no nível que acho que isso reflete em tudo que eu faço, assim. Então, nos meus trabalhos, na minha vida social, na minha vida profissional. Então é isso, acho que a gente tem que aprender a se aceitar como a gente é e a gente entender as nossas necessidades. Então eu falaria isso pra minha Laís da Lama, há 10 anos atrás, se ame, sabe? Tipo, se respeite e seja quem você é e se imponha também, porque acho que isso é algo muito necessário para mulheres periféricas, a gente saber se colocar, sabe? Eu acho que o sentimento, assim, é primeiro de gratidão, né? Por percorrer esses 10 anos em pleno aprendizado, né? Cada dia um pouquinho mais, né? Você aprende com um aqui, faz uma troca com o outro, faz uma leitura. Então, buscando mais. Para mim, assim, o que vem na minha mente é sempre buscar mais, né? Porque a escola não tem fim. Então, é um processo de você conhecer pessoas, né? De você desenvolver trabalhos, de pensar universal e agir local, né? Porque é isso que eu acho que fortalece, né? Nós somos, eu sou você e você é eu, né? Então é uma troca, né? É a questão do olhar mesmo, de você se pôr no lugar. Então, poxa, é isso, né? Eu quero o meu ambiente aqui um pouco mais agradável. O que é que eu posso fazer? Vamos fazer uma aula de dança, né? Vamos fazer uma meditação, é isso, mover em prol da questão do desenvolvimento mesmo, né? E a ideia Raízes também tem muito a ver com isso do projeto, né? Porque a gente entender que isso num caminho, que é esse também, né? Porque tem caminhos que o sistema oferece, se apropriando inclusive dessas discussões e que é totalmente diferente. Então, assim, é ir contra o sistema, inclusive nesse sentido dos princípios, do que você acredita, de quais são as suas bases, né? Essa palavra, Manas, ela poderia ser uma sigla que dialogasse muito com esse propósito, tipo, da forma que a gente se trata, sabe? E aí começou isso, tipo, mães artistas, né? Tipo, na sagacidade veio por conta dessa ideia de que nós somos mulheres que trabalhamos em muitas áreas, assim, então pra gente dar conta dessas demandas que a gente tem, que são muitas, a gente acaba desenvolvendo diversos trabalhos em diversas linguagens e que isso é uma puta sagacidade para uma mulher que é de periferia, que depende para que isso aconteça de uma rede de apoio, porque senão isso não acontece da forma que a gente almeja, assim, então acho que a palavra sagacidade ela vem muito nesse lugar, assim, da gente ser sagaz, porque a gente sabe que sobreviver de arte dentro da periferia é um privilégio, assim. Então, quantos artistas não tem que querem sobreviver da sua arte, estão nessa busca, estão nessa luta e que vão ter um caminho super árduo, assim, porque a gente sabe que o acesso não é o mesmo para nós artistas que estamos, né, nesse local, nesse território periférico. O fio aqui que une essa rede é a educação, sabe? A educação está muito ligada à questão da mãe, né? Da mãe dar esse apoio, né? A mãe está sempre cuidando. Eu acho que isso, a mulher tem muito essa representação, né? Do cuidado, né? De estar acalentando, né? Protegendo, curando. É isso. Sim. Tivemos muito carinho também, como vocês podem ver. Olha, é assim, um carinho bem pesado. É a nossa menina também, né? Se o movimento cresce, fica tudo dominado. Declaro, vão cair todas as portas